falar sobre o vírus HTLV, que tem tropismo pelas células T humana. Então, no Brasil, é o maior número de casos absolutos no mundo. Estimativas do Ministério da Saúde apontam que entre 700 mil e 2 milhões de pessoas são infectadas. A maioria são portadores assintomáticos, porém pessoas podem vir a desenvolver o quadro neurológico degenerativo, como a parestesia hepática tropical, além de leucemia e linfoma. As formas de transmissão e manifestação clínicas podem gerar incapacidade motora progressiva, distúrbios genituitários e restrição ao aleitamento materno, o que impacta o cotidiano e podem gerar discriminação social devido à falta de conhecimento com a doença. O HTLV pode se considerar como o primo do HIV, visto que ambos podem causar danos no indivíduo infectado. Neste caso, o seu alvo no organismo são as células T, que protegem o organismo contra infecções causadas por vírus, fungos e bactérias. Quaisquer distúrbios nessas células podem ocasionar doenças autoimunes. A sorologia do HTLV não é obrigatória durante o pré-natal. E a gente vê, que o Brasil é o maior país da América Latina com número de infectados e deveria ter essa obrigatoriedade para diminuir a transmissão e até a possível erradicação da doença. O vírus circulante na corrente sanguínea aproxima-se dos linfócitos T de forma a fixar-se na membrana celular, para que seja injetado seu material genético para dentro da célula. Uma vez que o RNA viral encontra-se no citoplasma celular, a enzima transcriptase transforma o RNA em DNA. Esse DNA viral formado penetra no núcleo celular, unindo-se ao DNA encontrado, para que sejam produzidos novos vírus que serão depositados na corrente sanguínea para infectar novas células, iniciando um novo ciclo. A fixação do vírus à membrana da célula hospedeira é o ponto de partida da infecção. Para isso, o vírus passa a produzir, utilizando o maquinário da célula, proteínas para o futuro envelope viral, que irão facilitar o processo de interação patógeno-hospedeiro da nova partícula viral. A glicoproteína GP41 é responsável pela fixação na célula hospedeira e a glicoproteína GP21 pela penetração do respectivo vírus. Após a entrada do HTLV no linfócito T, as novas células virais saem por brotamento e passam a infectar novas células, dando origem a um novo ciclo. O HTLV é um retrovírus da família Retroviridae, a qual pertence também o vírus da imunodeficiência adquirida humana. Divide-se em HTLV do tipo 1 e do tipo 2. Possui tropismo por células T, as células de defesa, nos quais produz infecção. Enquanto o HTLV1 preferencialmente infecta o CD4, o HTLV2 infecta preferencialmente o CD8. Ambos provocam infecção crônica com período de latência longo, de 10 a 60 anos. O HTLV1 está associado comprovadamente à leucemia, linfoma de células T do adulto, cujo risco de aparecimento é de 2 a 4%, e a doença neurológica crônica, denominada mielopatia associada ao HTLV, que surge em menos de 1% dos infectados. Outras doenças associadas são dermatite infecciosa em criança e, menos comumente, artralgias. Quanto ao HTLV2, ainda não foi definida sua associação com outras doenças humanas até o presente. Sua morfologia é esférica e tem aproximadamente 80 a 100 nanômetros. Cada partícula viral é revestida por envelope de natureza lipoproteica, advindas das células parasitadas. As proteínas que compõem a superfície viral estão arranjadas de forma icosaédricas,
formadas por proteínas. Seu material genético é do tipo RNA de fita simples e posteriormente será transcrito em DNA de fita dupla. O HTLV1 ocasiona complicações graves no organismo, enquanto o HTLV2 não está frequentemente associado a nenhuma patologia ou desarranjo na homeostasia corporal. O HTLV é uma doença da mesma família do HIV, inclusive com a mesma forma de contaminação. Porém, mesmo sendo da mesma família, ele é um vírus que ele causa sintomas totalmente diferentes no organismo. E a maioria das pessoas que são portadoras do vírus HTLV, elas não sabem que tem esse vírus. E isso é assim mesmo, porque 95% das pessoas, elas não apresentam sintomas. Somente 5%, e esses 5% vão apresentar sintomas variados, sintomas diversos. São sintomas indicativos de problemas neurológicos ou indicativos de problemas hematológicos, porque é isso que o vírus faz. Ele ataca o sistema neurológico, e uma vez que ele ataca o sistema neurológico, o paciente vai começar a apresentar fraqueza. Fraqueza nas mãos, fraqueza nos pés, dor, dormência, né? Fadiga, dificuldade de caminhar, dificuldade para subir escada, né? Dor principalmente na região da panturrilha. Essa fraqueza ela é conhecida como paraparesia espática. E é uma fraqueza progressiva. O paciente começa com sintomas mais leves, que é essa dor, esse formigamento, esse cansaço, evolui para a dor mais intensa, ele começa a ter queda, né? E quedas mais constantes, e em caso mais avançado da doença, o paciente pode se tornar dependente de cadeira de roda, porque ele por não conseguir mais caminhar. E além do que, ele pode também desenvolver uma perturbação urinária. Perturbação no sentido de dificuldade de urinar, né? Dor, essas coisas. No sistema hematológico, o vírus ele pode causar no paciente uma leucemia ou um linfoma, que são neoplasias graves do sangue, né? Então, o paciente ele pode apresentar uma febre súbita, gânglios inchados, pode acontecer do paciente ter uma alteração visual e também uma alteração óssea, né? Pode aparecer lesões cutâneas, manchas avermelhadas na pele, com bordas assim bem moles, e descamação da pele também. Por isso que se diz que esse é um vírus com sintomas bem variados, porque o paciente ele pode apresentar tanto sintomas de lesões neurológicas como sintomas de problemas hematológicos. A triagem e a confirmação são as etapas que devem ser seguidas para o diagnóstico do HTLV. Os testes de triagem são os mais utilizados para o diagnóstico laboratorial e envolvem técnicas de imunoensaio e aglutinação. Os testes de imunoensaio, como o ELISA, por exemplo, são responsáveis pelo rastreio de ambos os tipos de HTLV, enquanto os testes de aglutinação rastreiam apenas o tipo HTLV1. O Brasil, por ser um país endêmico para os dois tipos, tanto HTLV1 quanto HTLV2, utiliza mais os testes de imunoensaio para detectar indiretamente os agentes. Já os testes Western blot e imunofluorescência indireta são testes utilizados para confirmação entre os tipos virais HTLV1 e HTLV2. E o PCR, que dá o diagnóstico quantitativo e qualitativo, é outro tipo de exame confirmatório que tem uma alta sensibilidade e especificidade, além do fato de não depender da produção de anticorpos, já que investiga diretamente o material genético do vírus. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o tratamento do HTLV, ou vírus linfotrópico da célula humana. O HTLV não tem cura e o tratamento ainda é um assunto bem desafiador. Estudos mais aprofundados que trouxeram as primeiras respostas às lacunas existentes acerca do ciclo biológico do HTLV, em geral tem um quadro clínico de avanço lento e até assintomático. Quando os primeiros sintomas da infecção começam a se manifestar, normalmente o paciente já tem idade avançada e nos poucos casos em que consegue um diagnóstico preciso a tempo de retardar o avanço da infecção, a profilaxia já é inexistente e os métodos de tratamento têm apenas o papel de melhorar a qualidade de vida do paciente.
Essa doença não apresenta um tratamento específico. O que é ofertado aos portadores do HTLV é apenas o acompanhamento pelos serviços de saúde especializados. E vou falar os métodos de prevenção do vírus HTLV, que são o uso de camisinhas masculinas e femininas, o não compartilhamento de objetos perfurantes, como seringas, agulhas, navalhas, os objetos de fazer as unhas, tá bom? E a amamentação é contraindicada. Eu vou falar um pouco mais sobre os cuidados de enfermagem para os pacientes portadores do vírus HTLV. Então, os cuidados de enfermagem, eles começam bem antes da identificação das doenças, que é com a orientação do paciente sobre como se prevenir para determinadas doenças e etc, né? E se eventualmente ele for contaminado, ele saber como se tratar no futuro. Então, vamos lá para o HTLV, que ele apresenta uns sintomas bem diferentes até do HIV. O HTLV ele vai infectar principalmente as células T do sistema imunológico do paciente. Então, isso vai ocasionar por exemplo, uma paraparesia hepática tropical, que ela vai afetar principalmente a medula espinhal do paciente. Isso vai causar o quê? Perda do tônus muscular do paciente. Então ele perde essa capacidade de flexionar e estender os músculos. E também vai ocasionar a mielopatia, que altera os membros inferiores, o que pode ocasionar formigamento, sensação de queimação e alteração em alguns órgãos, por exemplo, a bexiga e o intestino. Logo, então, afetando a bexiga, o paciente vai ter uma eliminação excessiva de urina, uma disfunção sensorial e neuromuscular. E isso também vai causar uma perda na deambulação do paciente, ele fica um pouco mais debilitado. Com o tempo, isso também vai causar outras debilitações do paciente, e ele acaba precisando da nossa ajuda para realizar tarefas do cotidiano, como por exemplo escovar os dentes, se levantar da cama, entre outras assim. Então nós vamos estar lá para auxiliar o paciente em todas as tarefas. É uma doença que não é muito divulgada, então todo o conhecimento para ela ainda é pouco, porque é uma doença que assim, realmente a população não conhece. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!